Então tá, irmãos, estamos todos entre irmãos, entre amigos, e temos entre nós a presença do nosso irmão mais velho. E todos que vêm a uma casa espírita sempre vêm aqui por alguma razão de melhoramento, por algum problema que está passando, por alguma aflição. E nesses primeiros segundos assim do nosso encontro, eu gostaria assim que todos fechassem os olhos e trouxessem para este Cristo que está presente entre nós qual é o seu anseio, qual é o meu anseio, qual é a minha dificuldade, o que hoje está me afligindo. E trazendo ao Cristo este problema, saberemos com certeza, ao final deste encontro, que tudo tem uma razão de ser. Que aquilo que hoje encaramos como uma pedra no nosso caminho, uma dificuldade, ali na frente vamos compreender que é uma oportunidade de crescimento. E que tudo isso, de alguma forma, está no nosso planejamento. No planejamento de cada um de nós, no planejamento desta terra abençoada, deste mundo de provas e expiações, que ora se encaminha para um mundo de regeneração. Assim, então, podemos abrir os nossos olhos e vamos conversar, na realidade, hoje, a respeito de um tema que é a evolução do ser imortal. Acredito que entre nós, todos já conhecem a doutrina. Tem alguém que está vindo a primeira vez aqui na casa? Acho que não? Não? Então tá. Então essa é uma premissa para todos nós espíritas, tá? De que após a compreensão de que o nosso espírito ele é imortal, que ele foi criado simples e ignorante, mas ele é imortal. Mas isso envolve toda uma evolução e todo um planejamento. E agora aqui eu vi o Otto falando, antes de nós começarmos, a respeito do planejamento da casa. E eu digo para vocês que o planejamento das nossas vidas, o planejamento deste orbe, deste planeta aqui, o planeta Terra, há no mínimo mais de 4,6 bilhões de anos, o Cristo e a equipe espiritual já estava fazendo o planejamento. Então, quando a gente começa a pensar na nossa vida e vendo as dificuldades que existe para nós planejarmos, às vezes, a construção da nossa casa, do ensino dos filhos, a construção de um centro espírita, em tudo existe planejamento. E o que é o planejamento? É a gente tentar, como seres imperfeitos que somos aqui na Terra, tentar planejar um fim, um objetivo, um local, um lugar aonde se deseja alcançar. Imaginem isso, nós que somos imperfeitos, planejando a nossa casa, a nossa vida, as nossas finanças, o ensino do nosso filho, desejando que ele chegue num curso superior, o nosso desejo de ter a nossa casa. Em tudo envolve planejamento. Então o planejamento é fundamental. E quanto tempo, às vezes, para se construir o sonho do filho, o sonho da casa. E quando a gente fala em tempo, a gente aqui no planeta Terra, a gente tem o hábito de contar os nossos dias, né? Dia 16 de dezembro, e assim vai indo. Cada dia, no seu tempo, se construindo alguma coisa. Só que quando a gente passa para o plano espiritual, quando a gente passa para a ideia de imortalidade da alma,
a gente vê que o nosso tempo, ele é pequeno, é rápido, a nossa passagem aqui é rápida. E que as coisas no plano espiritual às vezes envolvem milênios, milhões, bilhões de anos. E é mais ou menos dentro dessa ideia que a gente vai procurar desenvolver o trabalho de hoje, dentro de uma linha de raciocínio, tá? Então, dentro de algumas premissas, por sermos todos irmãos aqui, nos conhecermos e saber que cada um já tem uma bagagem espiritual e conhecimento espírita, não vou falar nada que ninguém já não saiba, tá? Então, somos feitos de matéria, mas temos dentro de nós um espírito. E fazendo essa conexão entre o espírito e a matéria, um perispírito. Então agora a gente vai procurar desenvolver primeiramente uma linha de raciocínio somente a respeito da matéria. Imaginem vocês o quanto de tempo que existe e que houve de planejamento, nós vamos falar muito em planejamento seguido aqui, para que aquele ancestral comum, como a gente diz nos livros de biologia, tá? Que nós vimos de um ancestral comum, macacos, primatas para um lado e o homem para o outro, e viemos de um ancestral comum. Desse ancestral, esse corpo que hoje nós temos aqui, o quanto ele já se transformou, o quanto houve de planejamento sideral para que hoje nós tivéssemos este corpo que temos, esta habilidade de falar, de ouvir, de nos agregar, de sermos família, de viver em família. Então, existe todo um crescimento, todo um desenvolvimento, e isso requereu muitos milhares de anos. Então, os dados que eu tenho através da literatura pesquisada é que os primeiros unicelulares, e depois vieram os pluricelulares, e depois as formas complexas que somos nós, isso deriva de mais ou menos 3,5 bilhões de anos. É muito tempo, é bastante tempo. E tudo isso dentro de um planejamento. E o planeta Terra, que acolheu este primeiro unicelular nas condições ideais para que ele se desenvolvesse, tá? Ele já existe há pelo menos 4,6 bilhões de anos. E aí os materialistas dizem, os positivistas, né, que acreditam somente na matéria, naquilo que a ciência fala, de que tudo isso às vezes, ou no entender deles, é um acaso. É uma coincidência, estourou uma estrela lá, caiu um pouquinho de magma aqui, um pouquinho de rochas aqui, e tudo foi acontecendo ao acaso. Só que para nós que conhecemos a literatura espírita e estudamos, sabemos que o acaso não existe. Então, lá daquele primeiro unicelular até chegar em nós, muita coisa aconteceu. E tudo isso estava dentro do planejamento do nosso mestre. Aonde é que a gente encontra essa referência? Uma delas é no livro de Emmanuel, A Caminho da Luz. Nos diz, eu vou abrir aspas, aí eu vou ler, porque a gente não tem que estar falando, às vezes, por conta da gente, mas o que está no livro. Tá? Nos diz nesta obra, Vida na Terra. A vida na Terra não é fruto do acaso, não é resultado de forças cegas e inconsequentes. Afirma que Jesus, juntamente com sua falange de engenheiros químicos, biólogos, físicos siderais, estiveram acompanhando fase a fase o despertar da vida no planeta Terra. Isso também está nos livros dos Espíritos, tá? Nas questões 43, 44 e 45, que a gente pode se aprofundar um pouco mais. Então vejam que essa matéria que hoje está aqui recebendo o nosso espírito, ela vem desenvolvendo há vários milhões, bilhões de anos. Até que chegou um momento
em que aquele primata que foi evoluindo, chegou num estágio que poderia comportar um espírito capaz de dali para frente alcançar grandes voos, que é o que hoje nós estamos fazendo. Nós aqui já estamos alcançando voos, passamos lá pelos mundos primitivos, o nosso espírito, mundo de provas e expiações, e estamos alçando voo para este mundo de regeneração. Então, quando chegou este momento, houve o salto quântico. Vamos agora desenvolver a outra linha de raciocínio. A gente conseguiu então montar uma linha de raciocínio a respeito do nosso desenvolvimento material. Como é que tudo isso foi evoluindo. Desde o ser unicelular, os pluricelulares, aos seres complexos, aquela origem do ancestral comum, até chegarmos até aqui. Agora, existe também a evolução do espírito. E aí nós teríamos que ter todo digamos assim, um estudo de ESD aqui para fazer todo esse desenvolvimento. Mas a gente poderia, assim, rapidamente, dizer que tudo começa através de um princípio inteligente. Quando a gente falou lá nos primeiros unicelulares, tá? Os pluricelulares, depois as coisas foram evoluindo, mineral, vegetal, animal. Em tudo isso sempre existiu um princípio inteligente. Tá? E Emmanuel também nos diz assim, eu gosto muito do Emmanuel, tá? Esse princípio inteligente a gente coloca sempre nas aulas do ESD lá, como sendo o espírito com o E minúsculo, para a gente entender que depois existe o espírito com o E maiúsculo, que já aí somos nós, tá bom? Então, o espírito percorreu os diversos reinos na natureza, mineral, vegetal e animal. E Léo Denis nos diz, a alma dorme na pedra, sonha na planta, move-se no animal e desperta no homem. E quando é que tudo isso realmente aconteceu? Quando o homem adquire, conquista o seu livre-arbítrio, o seu raciocínio, a sua lucidez e o pensamento contínuo. A partir daí, então, a gente começa a ser responsável pelos nossos caminhos. Imaginem isso lá atrás, no mundo primitivo. Agora, pelo livre arbítrio, nós começamos a plantar, a colher e ter um conhecimento já das relações de causa e efeito. O que fizemos de errado, vamos colher. O que fizer de coisas boas, vamos colher também. Tá? Então, a partir deste momento, a gente começa a construir valores, virtudes, pelo nosso esforço. E aí, então, a gente já pode trazer a coisa mais para frente aqui e dizer que cada dia na nossa vida a gente está batalhando, a gente está lutando para que esse espírito imortal alcance um dia a sua perfeição. Mas a gente vê, e aí foi bom a gente ter falado no tempo. Quando a gente falou em milênios, quando a gente falou em milhões de anos, quando a gente falou em bilhões de anos, a gente compreende então que o espírito, ele também, muitas vezes, ele precisa desse tempo para maturar, para evoluir, para um dia alcançar esse estágio angelical, que é o sonho de todos nós, que é a verdadeira felicidade. Só que tem a responsabilidade nossa agora. Tá? Então, nós estamos agora, em cada encarnação, buscando um aprendizado, e isso às vezes é demorado. E a gente tem pressa, né? A gente muitas vezes, às vezes eu converso com meu sobrinho ali, o Anderson, ele me faz umas perguntas difíceis, né? Aí o que eu posso dizer? Às vezes, cada coisa tem o seu tempo, né?
como a gente colocou agora aqui as nossas intenções, as nossas dificuldades, os nossos problemas para o Mestre Jesus, hoje isso está me afligindo. Mas quando nós vencermos essa etapa, e ali na frente, não sei se daqui 1 ano, 50, ou 1 ou 2 encarnações à frente, e a gente olhar para trás e vai ver, puxa vida, sabe que não era difícil aquele problema que eu tinha? Agora eu aprendi a solução para ele. Puxa vida, eu não imaginei que era tão fácil perdoar. Isso é uma coisa que para nós, muitas vezes, é uma grande dificuldade, perdão. Puxa, sabe que eu não sabia que era tão fácil fazer a caridade? E aí se abre uma casa espírita e nos dá essa oportunidade. E aí a gente vê que com coisas simples, que antes eu achava que era um baita de um problema, eu começo a entender que as coisas no seu andar vão se ajeitando e a gente vai evoluindo passo a passo. Assim como existe então os nossos dias aqui na Terra, fazendo um paralelo de que nós estamos aqui na nossa contagem humilde a cada 24 horas. A cada dia a gente passa. E hoje, com certeza, aqueles que têm mais idade já conseguem olhar para trás e ver assim, não, mas parem um pouquinho, eu já evoluí. Os erros que eu cometi lá atrás, com a experiência de vida que eu tenho agora, eu já não cometo mais. Bom, então é sinal de que o nosso espírito está evoluindo. Sabe? O problema é quando, assim como acontece nos nossos dias, tem dias em que a gente não aprende nada. Tem gente que trabalha na construção civil aqui, eu sei. Então, tem dias que o pedreiro aprende uma coisa nova. Aprendi a rebocar, aprendi, sei lá, prumo, nível. E tem dias que assim, puxa vida, não aprendi nada. Mas não quer dizer que ele voltou atrás, que ele voltou a estaca zero. E às vezes isso também acontece nas nossas encarnações. A gente vem aqui... E como diz alguns assim de brincadeira, né? Pô, tem gente que parece que veio este mundo aqui só para passear. Não quer nada com nada, sabe? Não se preocupa em fazer a sua reforma íntima, em fazer o seu melhoramento, em estudar, em se conhecer. Então, quando a gente faz isso, a gente está melhorando, a gente está evoluindo. E a gente está vendo que o nosso espírito, gradativamente, está crescendo. Aqui, pena que eu não posso mostrar para vocês o meu gráfico, mas a literatura da onde eu peguei coloca uma situação, uma setinha, gráfico assim, tá? Para cima, evolução, para a direita, tempo. Então aqui coloca 4 encarnações neste gráfico. Na primeira aconteceu aqui de haver um conflito, uma briga muito importante entre 2 pessoas. Passou-se uma encarnação, o problema não foi resolvido. Na segunda encarnação, segundo a literatura, já houve uma reflexão a respeito do problema. Mas o perdão ainda não aconteceu. Na terceira encarnação, esses espíritos conviveram pacificamente. Mas foi somente na 4ª encarnação que a grande evolução aconteceu. O perdão sincero entre esses espíritos. Aí a literatura nos diz assim, mas nós poderíamos ter abreviado isso? Sim, poderíamos, pegando o exemplo do perdão. Nós poderíamos ter feito tudo isso numa única encarnação. Aprender a virtude do perdão pode vir numa encarnação. Mas nós somos cheios de defeitos, por assim dizer. Muitas vezes não temos paciência, né? E aí a gente precisa passar por uma encarnação, às vezes passar por 2, para adquirir aquele semblante ali da paciência, em que quando vem alguém nos tira do sério, a gente sai daquela situação calmo, em condições de raciocinar e de pensar sem se abalar. E aí nós poderíamos falar de uma série de virtudes, né? Quantos de nós somos indisciplinados?
quantas encarnações nós vamos precisar para buscar a disciplina na nossa vida? Quantos de nós levam a vida sem fazer nenhum planejamento? Ah, não, quando eu chegar na velhice eu vou ver. Ah, tô nem aí, o negócio é viver agora. A velhice vai chegar para todos nós. E a gente tem que pensar nisso. Isso é planejamento. E aí vai uma série de outros planejamentos, planejamento financeiro, da saúde, tudo, sabe? Então, quantas encarnações nós vamos precisar para alcançar esse estágio de um espírito mais evoluído? E o Evangelho vai nos dizendo que enquanto a gente não aprender aquela lição, a lição ela volta a se apresentar para a gente, até que aprendamos. Até que tu vai ter um filho lá que te tira do sério e tu consegue com toda a calma educar e orientar aquele filho. Até chegar um momento em que Deus vai te colocar provas de fé na tua vida e tu vê que tu já aprendeu tanto que tu consegue superar todos os obstáculos que a vida vai te colocando. Isso é a evolução deste espírito imortal. Nós vamos estar sempre evoluindo, mas não podemos querer o resultado desta perfeição em uma única encarnação. Pois que muitas vezes, para a gente aprender a perdoar, nós precisamos de várias. E imagina para a gente alcançar este estágio de perfeição. Mas, todavia, é assim que o planeta vem evoluindo. Se nós pensarmos que o que era o pensamento de 1500, 2000 anos atrás, como os espíritos daquela época se comportavam e como agiam. Quem são aqueles espíritos? Nós. Nós estávamos lá atrás. Provavelmente até pode estar entre nós um daqueles romanos lá que estava crucificando Cristo. Não sei. Hoje a gente está aqui buscando a compreensão dos ensinamentos do Mestre, estamos evoluindo. E na medida em que cada um naquela época buscou o conhecimento, o melhoramento, a reforma íntima, nós passamos daquele mundo primitivo para um mundo de provas e expiações. Mas o mal ainda estava reinando entre nós. O mal, a fome, predominou o mal ainda por muito tempo. E ainda está presente entre nós. Mas aí a gente vê que esse espírito imortal, que somos nós, ele está incessantemente buscando o aprendizado nos ensinamentos do Mestre Jesus e, no nosso caso, na nossa doutrina, que muito nos esclarece da importância de nós passarmos pelas dificuldades e pelos problemas. E assim a gente vai evoluindo. Quiçá em pouco tempo estejamos todos nós pensando somente no bem, como a maioria dos que está aqui presente e que estão participando da casa, sei que já estão nessa escola de aprendizado, trabalhando lá embaixo, no brechó, desejando fazer o bem, incessantemente estar preocupado com o seu irmão, desejando fazer o melhoramento do teu irmão, do nosso irmão, através de pequenas ações como alimentos, roupas, o ensinamento do Evangelho. Então, quando esse amor tiver em grande número, muitos espíritos pensando nesta forma de somente fazer o bem, bom, nós estamos alcançando o estágio, tá, de um planeta de regeneração. E é a continuidade da evolução desse espírito imortal, que um dia vai chegar à construção do reino angelical. É possível aqui na Terra? Sim, claro que sim. Podemos alcançar. Bom, me aproximando um pouco mais aqui da finaleira, né? O que fazemos aqui para dar continuidade, então, à nossa evolução? Aí cabe a reflexão, que eu gostaria, assim, que cada um
naqueles 2 segundinhos que a gente vai fazer aqui, que a gente refletisse no hoje. Qual é aquele meu defeito que eu tenho que eu preciso realmente melhorar? Né? Então alguém vai dizer, mas eu não tenho defeito, todos nós temos. Então que cada um pense assim, o que ainda nesta evolução deste espírito imortal, o que ainda está me atrasando? Tranquilo, pensamos. Então tá. Então o que diz o nosso Evangelho aqui, segundo o Espiritismo, no capítulo 8? Sedes perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Não vamos conseguir, nós somos perfectíveis, a gente vai alcançar um estágio de perfeição, mas não seremos perfeitos igual ao nosso Pai. Mas entre parênteses a gente pode dizer assim, vamos nos esforçar. E é isso que é a característica do espírita. O espírita está constantemente se esforçando, essa palavra é muito importante, ele está se esforçando para o melhoramento, fazendo a sua reforma íntima. Acredito que a maioria das palestras sempre fala em reforma íntima, porque a gente está constantemente de noite, como ontem eu escutei numa outra palestra, que nem Santo Agostinho, meditando e pensando, o que eu errei neste dia? Será que eu fiz todo o bem possível que poderia ser feito? O que eu acertei e o que eu errei? Então, quando nós alcançarmos este estágio aí de Santo Agostinho, de esforçar-se por ser perfeito, a gente está fortalecendo e a gente está diminuindo o tempo da nossa evolução. O que era para aprendermos talvez em 2 ou 3 encarnações, fazendo a reforma íntima e refletindo sobre os nossos atos a cada final de dia, com certeza a gente está diminuindo esse tempo. E essa questão do tempo para o espírito imortal, ela é tão importante que nós temos várias literaturas aqui, preciosos relatos de autores espirituais a respeito desse tempo, dessa demora em que a gente encarnado tem uma pressa gigantesca, mas que o mundo espiritual não trabalha no nosso tempo de 24 horas. Trabalha num outro sentido de tempo. E aí a gente pode citar aqui algumas obras como Evolução em 2 Mundos, André Luiz, Entre a Terra e o Céu, Memórias de um Suicida, Ação e Reação. Em toda essa literatura fala a respeito desse tempo, muitas vezes para o espírito compreender o seu estágio, compreender o que ele errou, aonde que errou, e somente após ele segue a sua caminhada. Então não nos culpemos se ainda não alcançamos esse estágio ideal de angelitude. Tudo tem o seu tempo. Tudo está dentro do planejamento do nosso Mestre Jesus. Só depende de nós, do nosso livre-arbítrio. Então eu dou por encerrada aqui a nossa sessão, só com uma pequena reflexão agora aqui, que possamos então nos conhecer, quebrar esses paradigmas que existem entre nós, nos reciclar, construir novas atitudes e que cada dia a gente possa fazer essa reflexão consciente de que o nosso espírito é imortal e de que nós estamos numa caminhada com um fim muito claro, que é a perfeição. Alcançaremos essa perfeição, mas depende de nós. Então acho que era isso, meus irmãos. Espero que tenha colaborado para que cada um possa sair daqui confiante, sabendo que a sua dificuldade de hoje, que a gente veio trazer aqui para o nosso irmão mais velho, ela é momentânea. E que aquele defeito que eu pensei, que eu refleti, eu hoje à noite, a partir de agora, quando eu sair daqui, eu já estou começando a trabalhar esse defeito, porque eu sei que isso é importante para a minha evolução. Muito obrigado, meus irmãos.